trouxe a palavra de Deus. Gostaria que você que trouxe a palavra de Deus abrisse em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vi um vídeo e eu quero falar sobre isso. Eu vou passar para vocês aqui também. Um vídeo daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre um animal chamado lagosta. Quem aqui já ouviu falar, já viu na TV, ou já viu pessoalmente, sei lá, né? Uma lagosta. Alguém já? Já viu? O que é a lagosta? A lagosta, ela é um animal mole. É um animal mole. Mas é um animal mole que vive num casco duro, como se fosse uma concha. Quem aqui já foi na praia e pegou conchinhas? Quem não, né? A concha é dura? Então, pensa que esse animal mole, ele vive dentro de uma casca grossa, né? E essa casca grossa, ela não é elástica, ela não se expande, ela não se alarga. Essa casca grossa, ela é uma casca rígida, dura, né? E aí o que acontece? Eu te pergunto agora, já que a lagosta, desde pequenininha, ela vive numa casca dura. Eu te pergunto, como que a lagosta ela pode então crescer? Se ela vive numa casca dura, né? Então, entende como que funciona esse processo. À medida que a lagosta ela vai crescendo, essa concha ela vai ficando o quê? Apertada. Vai ficando muito apertada. Vai ou não vai? Tá imaginando aí comigo? A lagosta ela se sente então sob pressão. Porque aquela concha já está muito apertada, desconfortável. E então, nesse momento, ela faz uma coisa. Ela vai para debaixo da pedra, num lugar seguro, num lugar secreto, aonde ela está protegida ali dos predadores. E aí, então, ela se liberta dessa casca e produz uma casca nova. Ela produz uma concha nova. Eu quero mostrar para vocês como isso funciona. Eu peguei aqui alguns vídeos, claro, não dá para filmar isso no mar, na vida, né? Como eu queria mostrar. Então, essas são lagostas de aquário e que os donos ali do aquário pegaram naquele momento da transformação. Eu quero que você preste bastante atenção. Dá para ver? Dá. Sim. Olha só. Isso aqui é uma lagosta, tá? Só que aqui, ó, você tá vendo que tem uma casca? Eu coloquei um trecho aqui que ela já está quase se libertando da casca, tá vendo? O processo dela. Olha só. É feito ali um esforço, porque ela está ali saindo de dentro daquele casco. É feito um esforço muito grande para abandonar ali, né? Deu para ver? Deu para ver? Deu, né? Coloca o outro para mim. Coloca, por favor, o outro. É o que acontece, presta atenção, que o que acontece nesse vídeo é uma coisa muito interessante. Aquele primeiro vídeo, o homem ele chega em casa, eu assisti o vídeo inteiro, que é mais longo, tem todo o processo, e o homem chega em casa e ele toma um susto. Porque quando ele vê o que estava acontecendo bem ali no início, que estava saindo um pedaço, ele falou, morreu. O dono que olhou ali falou, pronto, morreu, acabou, está morrendo. E aí depois ele vai pesquisar, e aí que ele vai perceber, né, que é um processo, né, que a lagosta estava nesse processo, que ela não estava morta. Então, entende uma coisa, cada vez que a lagosta, ela se sente sob pressão e desconfortável, o que ela faz? Ela vai de novo e faz o quê? Repete todo este processo. Ela se liberta da casca e assim produz uma nova. E assim ela vai como? Vai crescendo de novo e de novo. Quando ela crescer, mais a casca fica apertada e ela repete todo o processo. Aqui você vai ver uma lagosta já maior, lá é uma lagosta
pequenininha, aqui já é uma lagosta maior. Vê se dá para enxergar aí, pessoal. O momento exato que ela vai sair definitivamente, porque esse processo não é um processo fácil, é um processo que requer muito esforço. Deu para ver? Aqui deu para ver bem direitinho, não deu? Ela ali fora, né? No casco, e olha o casco dela onde está. Poxa, toda vez que isso acontece, ela pega, vai para debaixo das pedras, num lugar secreto, né? No mar ali, né? Tem muitos o quê? Muitos predadores. E ela vai para aquele lugar secreto para ela poder fazer isso. Porque é um momento, às vezes, do quê? De fragilidade, né? Ela está ali num momento de fragilidade. Então, todas as vezes que isso acontece, ela vai para debaixo da pedra e a lagosta repete o processo. Toda vez que ela se sente desconfortável, né? Então, eu quero que você entenda uma coisa. O estímulo que a lagosta tem para crescer, né, o que estimula a lagosta a crescer, é que ela se sente o quê? Desconfortável. Então, ela se sentir desconfortável é o que estimula ela a crescer. Eu fiquei pensando, se a lagosta tivesse médicos, se a lagosta, né, tivesse como ir ao médico, elas não cresceriam, talvez. Né? Já pensou elas se sentindo desconfortáveis ali? Ela vai no médico, o médico dá para ela um calmante. Ela se acalma, calma, não se sinta desconfortável. O médico daria para ela um relaxante. Para ela o quê? Se sentir mais relaxada, né? E não tomasse nenhuma atitude em relação àquilo que estava o quê? Pressionando. Aquilo que estava o quê? Impedindo o seu crescimento. Ou seja, ela nunca sairia da concha. Mas o fato dela se sentir desconfortável, né? Isso faz com que ela cresça. E eu fiquei pensando, poxa, que lição, né? Nós temos que aprender com isso, né? Que até em tempo de estresse, e a gente enfrenta na nossa vida muitas dificuldades, muitas lutas, até em tempo de estresse, em tempo de desconforto, também, esses momentos também são momentos de crescimento. São momentos que você pode escolher crescer. Que é o que acontece com ela. Quando ali ela está sob pressão, ela escolhe o quê? Crescer. E se nós usarmos as adversidades, né, que se colocam diante de nós corretamente, né, se a gente usar de um jeito certo, né, as lutas que vêm diante da gente, nós podemos crescer através das adversidades também. Nós podemos vencer, nós podemos fazer o problema que queríamos destruir um momento que sinaliza ali o crescimento. A gente pode fazer num momento que tinha tudo para nos destruir, uma escada. É o que a lagosta faz, né? É o que a lagosta faz. E é o que a gente precisa fazer. Mas para isso a gente precisa estar disposto. A gente vai passar muitas lutas na nossa vida. Talvez você esteja enfrentando neste momento. Lutas que, como esse louvor, né, como nós acabamos de louvar aqui, né? Talvez você esteja sob pressão, desesperado com algum problema, passando uma situação difícil e você fala, poxa, é o fim. Talvez você tenha errado e você fala, poxa, é o fim. Poxa, eu tropecei, é o fim. Ou eu não tropecei, mas os problemas são tantos que eu estou me permitindo com que a pressão me jogue para baixo. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Mas se você estiver disposto a, nesse momento, fazer o que a lagosta faz, ela vai para um lugar secreto e passa por este processo. Qual é o nosso lugar secreto? Quando a gente está se sentindo pressionado, é o altar do Senhor. O altar do Senhor, ele é o nosso lugar secreto. Quando a gente está cheio de problema, que a gente não sabe como que a gente vai resolver,
quando a gente está sendo pressionado pelos nossos pensamentos, pelos problemas, pelas lutas do dia a dia, a gente precisa tomar uma decisão. A decisão de, ir para o lugar secreto. Porque no lugar secreto, que é o altar, Deus, Ele pode nos ajudar. Ele pode nos aliviar, nos ajudar a passar por este processo de soltar o casco velho, o antigo, o passado, e fazer um casco novo, que representa o presente, que representa o crescimento. E é muito engraçado que quando eu penso em crescimento, né? Quando eu penso em crescimento, um nome me vem à cabeça. Eu não sei se vem na sua cabeça, mas quando eu penso em crescimento, um nome me vem à cabeça, é o nome de Jacó. A maioria, né, dos adultos aqui já sabe quem é Jacó, não sabe? Os adolescentes, as crianças que estão aqui, talvez não saibam ou já ouviram falar. Então vamos relembrar. Então vamos relembrar direitinho quem é Jacó? Vamos lá, quem é o pai de multidões? Abraão. E Abraão teve um filho que foi apresentado no altar. Quem é? Isaac. Isaac teve 2 filhos gêmeos. Quais são eles? Os adolescentes. Esaú e Jacó. Jacó, ele era o filho gêmeo, mais o quê? Mais novo ou mais velho? Mais novo. Lembra que ele nasceu agarrado ali na perna do irmão, que nasceu primeiro? O que acontece é que naquela época, né, o filho mais velho, ele tinha ali privilégio, direito, né, que o filho mais novo não tinha. E então, o que ele fez? Como o irmão dele, Esaú, rejeitou a bênção de Deus, lembra lá que ele trocou por um prato de sopa de lentilhas? Ele estava com fome, e aí ele falou, que me vale a bênção do Senhor? Ele vendeu para Jacó, né? Ele vendeu a bênção dele por um prato de lentilhas. Todo mundo lembra dessa história também? Sim. E aí o que aconteceu? Vamos pensando aí na história dele. Já que o irmão dele rejeitou a bênção, né? Que era de direito do irmão. Então ele acabou ficando com essa bênção. Só que ele fez do jeito certo? Não. Ele não fez do jeito certo. Ele errou para conseguir o que ele queria. Ele mentiu, ele enganou. E aí o que aconteceu? Isso deixou Deus feliz? Não. Deus gosta de engano? Não. Deus gosta da mentira? Não. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então Deus ficou muito triste com isso. Então ele decidiu se arrepender. Ele tomou a decisão certa ou errada? Certa. Se arrepender era a decisão? Já que ele fez o errado, ele podia permanecer fazendo o errado. E se ele continuasse fazendo o errado, ele ia vencer? Não. Ele ia ser um terror? Mas qual é a escolha que ele teve? Eu vou me consertar. Isso foi maravilhoso. Mas mesmo assim existe a colheita, né? E Jacó seguiu a vida dele, só que ele passou por muitas diversidades no meio do caminho da vida dele. O que aconteceu na vida dele? Vamos lá, vamos pensar. Ele saiu fugido da sua família, sentiu saudade da família. Ele foi trabalhar, né, para um homem que o enganou também. Ele acabou aprendendo que enganar não era uma coisa legal, não era uma coisa boa. Ele, aliás, esse homem, né, tentava o tempo inteiro tirar a parte dele, ele cuidava das ovelhas, e aí Labão passava para ele, que é o nome desse homem, né, lembra? E aí ele passava para ele as ovelhas, e ele, o que ele fazia? Toda hora tentando tomar a parte que era de Jacó. E Jacó aprendeu que tomar as coisas dos outros não é o quê? Não é legal. E assim, né, ele foi seguindo a vida dele, né? Lembra que ele tinha ficado brigado lá com o irmão dele, lá atrás? Pois bem, ele teve que vencer o ego dele, teve que aprender a ser humilde, voltar e se reerguer. Enfrentou muitas lutas. Ele enfrentou muitas lutas.
muitas dificuldades. O irmão ficou com raiva, ele teve que vencer ali, né? O ego se redimir, enfim. Eu estou dando um resumão aqui geral, que a história é longa. Mas quando a gente olha para a história de Jacó, a gente vê muitas dificuldades no caminho dele. Né? É ou não é? Dificuldades que ele enfrentou por perseguição, dificuldades que ele enfrentou por colheita dos seus próprios erros. Dificuldades. Ele enfrentou muitas dificuldades, adversidades na vida dele, né? E aí, quando a gente olha para ele, né? A gente vê que tudo que ele viveu poderia ter feito ele desistir. Ele poderia ter desistido lá atrás, quando ele falhou, e não ter pedido perdão, e não ter voltado. Ele poderia ter desistido quando ele foi enganado. Ele poderia ter desistido quando ele passou todas as lutas que ele passou. Mas no meio da adversidade, ou ele ia desistir, ou ele ia se acomodar na vidinha ruim que ele ia ter, ou ele ia passar pela parte difícil, o processo do crescimento. Porque a história de Jacó começa ele sendo um moleque, agindo como um moleque. Só que para Deus poder abençoar ele precisava o quê? Crescer. Só que teve tantas adversidades no meio do caminho que ele poderia ter feito o quê? Parado no meio da adversidade. Desistindo ali. Mas ele desistiu? Não. As mesmas dificuldades que poderiam ter feito ele desistir foram as dificuldades que ele usou como trampolim. E como que ele fez isso? Ele foi num lugar secreto com Deus, quando ele fugiu lá do irmão que estava jurado de morte. Ele teve ali um momento lá em Betel, lembra? Num lugar secreto ali com Deus, num momento com Deus, ele pediu perdão a Deus ali. E aí ele começou a história dele, o quê? Entregando a vida dele a Deus. Eu creio que em cada vez que ele era injustiçado na vida dele, cada luta que ele passava, ele ficava triste. Quando, por exemplo, ele foi enganado. Lembra que ele trabalhou, né, por 7 anos para ter a esposa, né, que foi prometida a ele. E ele recebeu essa mulher? Foi enganado. Teve que trabalhar mais 7 pela outra, né? Eu creio que em cada luta que ele passou ali, era a chance dele ter se acomodado ali e falado, desisto. Ou dele ter ido ali para o lugar secreto dele com Deus e falar, Deus, seja comigo. Me dá força. Me faz crescer. Me dá ânimo agora para trabalhar mais. Me dá força que vem do Senhor para eu poder aguentar tudo isso, toda essa pressão. Então entenda. Jacó, ele caminhou todas as lutas ali. Ele passou e foi vencendo cada uma delas. Quem Jacó se tornou? Quem? Israel. Jacó, então, como ele não aceitou ficar ali no comodismo da vidinha de moleque, como cada vez que ele se sentia ali sob pressão, ele corria para o Senhor e fazia todo o processo novamente, entregando ali, pedindo ajuda a Deus, e foi crescendo mesmo em meio ao que deixava ele desconfortável. Como ele escolheu crescer, ele foi chamado de Israel. Lembra que Jacó é aquele que rouba, né? Olha o nome que ele tinha, né? Mas lembra que ele se tornou Israel. Qual o significado? Foi buscar o significado do nome Israel. Você sabe qual é? Alguém sabe? Valendo. Vitorioso. Vitorioso? Mais alguém vai tentar? Valendo um pão com mortandela. Aquele que luta com Deus. É isso que eu falo. Aquele que luta com Deus. Israel, não. Quase isso, quase tem a ver tudo, né? Tudo isso está interligado aí. Israel, significado: príncipe poderoso que luta e prevalece. Algumas traduções, né? Fala que é soldado poderoso que luta e persevera. Então veja que
ele recebeu esse nome. O nome de ladrão foi o nome de quem luta. Para o nome daquele que luta e permanece. Ela falou luta com Deus porque ele teve uma situação que ele segurou o anjo e falou: eu quero minha bênção. Lembra disso? Então veja que esse homem é lutador, vencedor, prevaleceu, lutou e prevaleceu. Até, diga-se, né? As pessoas dizem lutou com Deus, não teve, porque ele fez isso, ele segurou o anjo ali. Anjo, não vai embora, que eu quero minha bênção. Então, olha só, que interessante. Ele poderia ter sido o cara que não tentava nada, que desistisse de tudo e tudo bem. Deus tem sonhos maravilhosos, planos lindos, mas eu não vou lutar por eles. Ele poderia ter feito essa escolha, não poderia? Todos nós não podemos fazer a escolha que queremos. Deus nos deu o livre arbítrio, mas ele escolheu crescer, mesmo no meio da adversidade. Ele escolheu ali, ao invés de permanecer na vidinha dele, na zona de conforto, da vidinha longe de Deus. Quer que você conheça a história de Jacó, João Ninguém. Você conhece a história de Jacó, João Ninguém? Não. Sabe por que você não conhece a história de Jacó, João Ninguém? Porque Jacó não aceitou ser um João Ninguém. Jacó não aceitou. Jacó, no meio de tudo, no meio de eu vou desistir, não dá, tá difícil, tá. Ele cresceu. E a gente tem que entender isso. Algumas coisas acontecem na nossa vida para nos fazer parar. E a gente pode deixar que elas nos façam parar. Ou a gente pode pular nelas como um trampolim e vencer. Como a lagosta que cresce. É ou não é? Jacó correu lá no lugar secreto. É assim que ele venceu. A gente vai fazer isso. Hoje, nós temos uma promessa sobre nós. Eu gostaria que você abrisse aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o que diz aí? Naquele que está em Cristo, nova criatura é. Cada um tem ali uma Bíblia, né? Mas vamos lá. Ó. Pelo que? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz velho? Então você vai ter que parar de olhar para o passado. Eis que tudo se faz novo. E essa promessa é uma promessa sobre nós. Isso não é uma promessa sobre Jacó, é sobre nós. É sobre eu, sobre você, sobre ela, sobre ele, ela, todo mundo. É uma promessa sobre nós. Para que tudo se faça novo, a gente tem que correr para o lugar secreto, estar em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Aí eu fiquei olhando para a lagosta e pensei, nossa, sabe esse casco que ela soltou? Ela vai ficar bem mais bonito, bem melhor, bem maior. Porque Deus, ele é perfeito. Quando eu olho essa lição, eu vejo que Deus, ele é perfeito. Será que ele não é perfeito nas nossas vidas? O Senhor não desiste de nós. Por isso nós estamos aqui para buscá-lo no nosso coração. Amém, pessoal? Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando as pressões que a lagosta vive. Talvez você esteja enfrentando essas pressões, perseguições, lutas, dificuldades, pensamentos, erro, falhas, pressão proveniente do que for. Você vai ter que sair do teu lugar e com o seu coração acessar o lugar secreto. Pedir ajuda ao Senhor, fazer a sua oração. Falar para Ele com sinceridade o que você tem para falar aqui dentro do seu coração. Entregar a sua vida
para Ele. O ano só está começando. E o que passou vai ter que ficar lá atrás, porque daqui para frente você tem a chance de crescer. Você também tem a chance de permanecer igual, porque a nossa vida é uma escolha. Mas se você escolher crescer como Jacó, o nosso exemplo, teve a vida transformada, nós teremos uma vida transformada. O nosso nome vai mudar. Amém, pessoal?